povo brasileiro, ele tem aversão ao conhecimento? Por que o brasileiro, por exemplo, quando vê uma pessoa que sabe mais, tem um certo grau de escolaridade, uma pessoa até mesmo formada, ou não formada, né? Mas que tem um nível de intelecção maior da realidade. E por que isso se torna totalmente ofendido? Por que a pessoa se sente ofendida por outro saber mais e querer desprezar? Por que o brasileiro despreza o conhecimento do outro? Será que ele sente como uma ameaça? Sim ou não? Se vocês quiserem saber, espere a vinheta. Por que o povo brasileiro tem aversão ao conhecimento? De uma certa maneira, parece que o conhecimento ofende, né? Ofende a pessoa que não busca o conhecimento e que o seu universo de percepção da realidade se baseia apenas em sensações. Hoje em dia verificamos, né, pelas redes sociais, né, as pessoas sempre discutindo umas com as outras, umas são graduadas, outras nem tanto, né? Um embate que costuma até mesmo ser desigual. E por que se torna desigual? Porque a nossa cultura, né, nós se baseamos muito naquilo que sentimos e damos opiniões sobre o que sentimos, não damos informações sobre os fatos. Então, o brasileiro ele faz uma mensuração da realidade de acordo com os seus sentidos. É como se ele falasse, eu me sinto bem, isso é bom, né? Eu me sinto mal, isso é péssimo, né? Então, entramos nesse julgamento sobre a realidade a partir dos nossos pressupostos intuitivos, sensitivos e até mesmo moral, né? Então criamos uma narrativa e não queremos saber a realidade como é. O que importa é apenas o que eu penso sobre o fato, e isso pouco importa para mim o que seja o conhecimento, a história ou o fato em si. O que importa é aquilo que eu sinto. E o interessante que também verificamos na nossa cultura, as pessoas falam muito o que pensam. Mas será que fala aquilo que pensa ou aquilo que sente? Interessante que julgamos o mundo pelas nossas sensações. E utilizamos da razão para justificar aquilo que sentimos. Certa feita eu publiquei, né, um texto num canal que eu tenho do Facebook, né, que se chama Para Pensar é Necessário Repensar. Eu estava falando sobre a filosofia de Nietzsche, né? E muitas vezes algumas pessoas, né, começaram a questionar sobre o texto. E quando eu falava bem desta maneira, qual é a base que você tem para você poder refutar o artigo que eu escrevi? Porque tudo que eu escrevo são sempre baseados em informações, né, de escritores, de filósofos, psicólogos e psicanalistas. A pessoa simplesmente me retrucou e me disse, não, para mim não interessa bases, fatos históricos, porque essas coisas são relativamente do passado. Interessante que o brasileiro ele pensa que tem um pensamento totalmente próprio, né? É um pensamento baseado nas suas sensações, nas suas emoções, nos seus julgamentos. Mas interessante que isso é apenas uma moda, né, do qual estamos sendo guiados, que é o subjetivismo, achando que o subjetivismo, né, é o padrão de interpretação de toda a realidade. Então o brasileiro ele está tendo esse costume que é muito mal organizado, porque quando ele lê um texto, na verdade ele quer que o escritor do texto, né, explique aquilo que ele sente, né? Por isso que as pessoas, por exemplo, quando lê um texto, ela quer, né, ela faz uma leitura daquilo que ela deseja que seja o texto, não que o texto remete a si. Por quê? Porque para você poder entender um texto, você tem que ler a história, você tem que ler a cultura, você tem que ler o período da época, né? Por exemplo, você quer saber, por exemplo, sobre Arthur Schopenhauer, né? Por exemplo, você tem que estudar o quê? O período
dos filósofos alemães, dos ideólogos alemães. Se você quer saber a filosofia de Nietzsche, você tem que estudar o quê? Você tem que estudar, por exemplo, a filosofia do positivismo, né? E os ideólogos alemães, os romancistas alemães. Porque Nietzsche ele coloca em duas frentes, né? Ele luta, por exemplo, que o homem é guiado totalmente pela razão, e que fato não é, e que o homem também é totalmente guiado pelo ideal, pelo qual não é. Então o homem ele é guiado pelos seus instintos, né? Dentro da filosofia de Nietzsche, o homem ele é guiado por uma filosofia que é totalmente visceral. É aquilo que ele sente que interpreta o mundo. Mas o que o Nietzsche estava tentando dizer nessa época? Ele estava, por exemplo, lutando contra duas frentes para falar que o homem não é tudo aquilo que ele acredita, né? Mas sim que o homem ele parte de um pressuposto daquilo que ele sente o mundo. E o homem muitas vezes ele crê na sensação que ele sente sobre a realidade. Interessante que o mote de Nietzsche não era gerar esse tipo de filosofia. Mas só que mais para frente, Richard Hort, né, um dos filósofos pós-modernos, né, por exemplo, tem um outro também, Michel Foucault, Jacques Derrida, eles começaram a criar um termo chamado de subjetivismo. Ou seja, não importa o que o texto diz, não importa a realidade histórica, né, o que importa é o que eu leio e o que eu entendo sobre o texto. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que jogar a minha realidade subjetiva sobre o texto para que o texto possa falar aquilo que eu quero que ele entenda, aquilo que eu quero que o texto diga sobre mim. Então, por exemplo, quando o brasileiro ele vai ler um livro, ele não procura, por exemplo, saber, né, a constituição do livro, o motivo do livro, qual é o propósito do livro, qual foi o propósito que, por exemplo, né, Nietzsche escreveu Além do Bem e do Mal, qual o objetivo que Freud escreveu O Mal-Estar da Civilização, qual é o motivo, por exemplo, em que vários livros foram criados, né? Porque Sócrates falava que o amor era eros, porque isso tudo estava embutido no contexto da época. Então o brasileiro ele tem um costume muito estranho ao querer dar uma interpretação do texto, né, conforme ele crê. Mas isso está imbuído nessa cultura que estamos vivendo, que foi propagada pela filosofia pós-moderna e hoje em dia é chamado até mesmo de modernidade líquida. Mas o interessante é que o brasileiro ele tem esse costume muito estranho, né? Sabe, não importa o que o texto diga, não importa o seu aspecto histórico, linguístico, cultural, socioeconômico. O que importa é aquilo que eu sinto, que eu leio o texto. Então o brasileiro ele lê assim, o texto é gostoso? Ele é bom. Né? O texto, ele... me desagradou? Não, ele é bom. Então, ou seja, a nossa leitura da realidade se tornou muito subjetiva, né? Quebra todo aquele padrão, né, que estabelece até pelo Quadrivium, né, pelo livro Trivium e Quadrivium, que, por exemplo, tem a relação entre símbolo, significado e referente. Eu desloco totalmente o referente e eu vou falar bem assim, isso aqui não é uma caneta, isso aqui é aquilo que eu quero que seja. Não, isso aqui não é caneta, se eu quiser falar que é um gato, ele é um gato. Então, e muitas vezes as pessoas tentam empurrar esse tipo de subjetivismo para as outras pessoas, para que as outras pessoas acreditem. Porque você está quebrando um processo histórico. Por que isso aqui tem um nome de caneta? Por que o nome é esferográfica? Caneta esferográfica. Porque na ponta da caneta tem uma esfera, que é uma bolinha. Você escreve, né? Então tem a grafia dessa bolinha. Então esferográfica. Então as pessoas, por exemplo, leem as palavras e querem dar um sentido totalmente particular para as coisas. Por exemplo, as pessoas associam nazismo e fascismo, né? Nazismo e comunismo com a mesma pessoa. É estranho, porque se você ler pela história, o nazismo lutou contra o comunismo, né? Era o hitlerismo contra o stalinismo. Mas nós temos um fenômeno chamado, né, de novilíngua, até que tem um livro de George Orwell que fala a respeito, né? Que as pessoas sempre vão reformular, né, as palavras, né, as enfraquecendo do seu sentido original, fazendo com que as pessoas
tem uma leitura muito mais superficial da realidade e interprete o mundo conforme o seu umbigo, né? Então, hoje em dia, sabe, as palavras estão mudando de sentido, as atitudes estão mudando de sentido, as conotações, a interpretação da realidade. Então, o que o ser humano hoje está fazendo? Está reduzindo toda a realidade a favor do seu bel prazer, né? Hoje em dia as pessoas não aceitam mais, né? Por exemplo, sofrer uma espécie de adversidade que a vida nos afronta e fala, eu não aceito que a vida seja assim. Então você vê que as pessoas sempre fazem o quê? Principalmente o brasileiro mediano hoje, né? Eles querem, né, reduzir a realidade à sua visão de mundo. Quer reduzir tudo que lê à sua visão de mundo. E isso é o que empobrece, né, a mentalidade. Interessante que esse movimento começou no Brasil desde a década de 1905. Mais ou menos, né? Quando, né, o marxismo estava começando a entrar aqui no Brasil e que também formou um tipo de mentalidade, né? Eu sei que a função do canal não é falar de política, mas, por exemplo, quando o marxismo ele entra na nossa cultura, conforme o tempo ele vai se reformulando, né? Então, quando ele entra na nossa cultura e se reformula, ele tenta lutar contra o capitalismo, com uma reforma de classe social. A luta do proletariado contra os grandes senhores de empresas, né? Vamos dizer assim. E com isso, né, eles fazem o quê? Vendo que não estavam ganhando, eles começam a entrar nas universidades, né? Inclusive, por exemplo, se vocês lerem sobre a escola de Frankfurt, né, o que os marxistas eles conseguem fazer, né? Eles conseguem fazer uma leitura totalmente guiada, né, da juventude, formando uma nova maneira de pensar. Você tem que pensar a partir dos não mais a partir dos pressupostos lógicos e racionais, mas sim a partir de um pressuposto de luta de classes. Então é por isso que hoje em dia vemos, né, essa leitura tão rasa, né, da nossa história, da nossa realidade, em uma luta entre o forte contra o fraco, entre o rico contra o pobre. Interessante que nada mais é do que a natureza humana. O ser humano, quando ele galga aquilo que ele quer, luta por aquele degrau que ele alcança, ele abre toda a mão da ideologia que ele acreditava e começa a manipular e a oprimir o outro. O que é típico da natureza humana. Então as pessoas sempre usam um texto não como uma forma de integridade intelectual, mas sim de querer manipular as pessoas para seguir os seus ideais, os seus valores. E hoje em dia, né, que os valores são totalmente superficiais e supérfluos, né? Não tem nenhuma mais sustentabilidade. Então as pessoas leem aquilo que quer, da maneira como deseja, e com isso vai se desfragmentando muito mais o indivíduo. É por isso que, né, Zygmunt Bauman ele fala no seu livro O Medo Líquido, né, que a interpretação pessoal da realidade se forma apenas tribos e semitribos e mais semitribos divididos dentro dessa mesma tribo, vamos dizer assim, criando uma concepção de verdade totalmente equivocada e fluida, porque o conhecimento, na verdade, ele tem que partir do interesse pessoal e não como uma evolução meramente intelectual. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, né, acesse o nosso canal, comente, aperta o botão de inscrição, aperte o joinha, comentem. Eu agradeço, como sempre, pela atenção de todos e até a próxima.